Vanguarda Comunidade. Olá, seja bem-vindo ao Vanguarda Comunidade. Quando buscamos construir uma vida mais equilibrada, é preciso reunir uma série de pilares, eu diria, para consolidar essa obra ao longo da nossa vida. Hoje vamos falar sobre essas bases fundamentais para a edificação da nossa felicidade. Eu converso com um profissional da administração de empresas sobre isso. Estranho, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele é o Antônio Carlos Gomes Peixoto, especializado em desenvolvimento organizacional, implantação de programas orientados para resultados, gestão de processos e desenvolvimento de recursos humanos. E isso no mundo inteiro. Sim. Peixoto, obrigado pela sua vinda aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Tivemos um encontro aqui há mais ou menos uns 20 anos, eu diria, né? No lançamento de outra obra sua. Isto. Mas voltado para a sua atuação profissional, sim, né? Era um mapa da qualidade de vida, uma pequena viagem ao mundo dos seus sonhos. Ah, então já começou a brincar com o que você tem para falar nesse livro aqui. Eu mostro para você, ó, uma trilha para o amor através das palavras. O que faz um homem que cuida de empresa, que vai fazer treinamento para alinhar a produtividade das pessoas, falando de amor através das palavras? Vou te fazer uma pergunta aí, provocativa, vamos dizer assim. Ok. O que, na sua opinião, se perdeu ao longo do tempo, ao longo da caminhada, nas relações humanas? Esse conceito de que o tempo está correndo, as pessoas competindo umas com as outras, as pessoas colocando estereótipos de ser vencedores, mesmo nas atividades que são as atividades comuns da nossa sociedade, colocaram uma pressão. E o amor, ele exige dedicação. O amor, ele não é um parâmetro que Deus deu a um e não deu a outro. Não cai do céu nem brota da terra. Né? Seria injusto, ele é construído. E essa construção exige presença, exige dedicação, exige reflexão conjunta. E o que se percebe é que as pessoas, mesmo os casais, os amantes, chamarei genericamente de amantes em qualquer condição, os amantes hoje lutam a sua luta individual e não a luta comum. Existe um conceito, eu digo que o meu maior erro e o meu maior acerto foi ter feito engenharia. Vim aqui fazer o ITA e naquela época eu sonhava que a tecnologia seria a solução para todos os problemas do mundo. E era essa a proposta. A gente ouvia isso, que com a tecnologia nós teríamos mais tempo e trazendo para a minha realidade, tendo mais tempo eu poderia amar mais, como se fosse uma questão de tempo e não de qualidade. E dentro da engenharia eu aprendi um conceito que é o conceito de entropia, que é o conceito que todos os sistemas abertos eles entram em degradação, qualquer que seja ele. E um bom exemplo, você me disse que estivemos aqui junto há 20 anos, se você olhar o meu corpo entrou nesse processo de entropia. Perdi cabelo, engordei, diminui 1 centímetro, porque é uma consequência natural da vida. O que acontece é que o relacionamento amoroso, ele, como nós formamos um par ou uma família, nós também temos que permanentemente injetar energia positiva. Tanto assim que o maior inimigo do relacionamento amoroso é a rotina. É aquela em que eu abdico de colocar os primeiros momentos. E todo relacionamento amoroso só sobrevive se ele permanentemente tiver primeiros momentos. É o primeiro momento que eu fiz um piquenique no chão da minha sala, é o primeiro momento em que eu saí e fui caminhar a pé, é o primeiro momento, é o primeiro beijo. E essa dedicação está de maneira permanente sendo negada um ao outro, na busca da felicidade, que é a felicidade individual e que nunca vai ser achada. Eu percebo que o seu livro trata disso, inclusive, que você dá um destaque muito grande para a questão da palavra. O Peixoto coloca aqui que às vezes isso aparece na precariedade do repertório vocabular que muitas pessoas têm hoje em dia. Elas conversam sobre tudo, mas com poucos recursos linguísticos. Isso aparece muitas vezes no recrutamento. Você coloca no recrutamento de uma empresa, na hora de fazer uma entrevista,
Como é possível avaliar uma pessoa que chega com um repertório precário? Sim, e aí que entra essa questão vamos dizer, da minha transição da engenharia, porque o que eu percebia é que trabalhava em empresas de alta tecnologia, sempre trabalhando com talentos, com uma dificuldade extraordinária de levar suas ideias para transformar o mundo, quer seja numa reunião, quer seja num projeto, quer seja numa função de liderança. E essa questão me levou a rever padrões de comunicação. O Kafka diz, né, que o órgão mais importante do homem é a língua, porque a língua é que estabelece a comunicação. Eu me ligo a você através da língua. Ele estava falando da comunicação, né? Então, os jovens hoje, eles não conversam mais. Eles partem de um encontro para a celebração, vamos dizer, de uma união, mas sem terem partilhado. E eles não partilham, a comunicação ela tem forma e conteúdo. Estou falando com um expert em comunicação. Mas a grande questão da comunicação é que ela tem que ter conteúdo, ela tem que ter forma e ela tem que ter timing. E ela tem que se fechar com o feedback. Hoje nós não temos conteúdo, as escolas, a gente sabe do trauma, que é um aluno, por exemplo, fazer um teste do Enem, em que ele tem que fazer uma redação, né? É muito difícil, ele sofre. Se você perguntar para os alunos, já fiz essa enquete, o maior sofrimento deles não é com a matemática, é comunicar a ideia que tem. Comunicação mais uma vez, né? Sim. E o seu livro passa também pela questão do conflito de gerações em família, muitas vezes. O pai não entende o dialeto pelo qual o filho se comunica, muitas vezes, né? Os irmãos não compartilham dos destinos de cada um. Um não conhece a rotina do outro, muitas vezes, por falta de diálogo. Esse é o contexto que eu gostaria de levá-lo para o próximo bloco, para a gente poder falar a respeito dos pilares. Comecei o programa falando de pilares, falando de bases onde podemos estruturar a construção da nossa felicidade, que vem a partir também de uma comunicação eficaz. Será que a nossa comunicação está boa? Será que eu estou me fazendo entender? Perceba que quando há falha na comunicação, a responsabilidade é resolver a do comunicador, hein? Vamos ver isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já. Estamos aqui falando de comunicação, estamos falando de amor através das palavras. Está aqui, ó, o livro escrito pelo Antônio Carlos Gomes Peixoto, que é um homem cheio de coisas em relação às empresas. Você foi para a Alemanha um tempo. A última... Nesse século você passou alguns anos na Alemanha, né? Alguns períodos, né? Períodos. Na verdade, a minha experiência de projetos nos últimos anos foi mais com a Alemanha, né? E o grande conflito, de novo, de comunicação, né? Projetos corporativos em empresas. Sempre, Mas o alemão, sobretudo, tem uma pegada, muitas vezes, um tanto quanto mais fria, vamos dizer assim, do que o homem brasileiro, tropical, quente. O idioma, você percebeu essa diferença? Sim, o idioma alemão é um idioma de engenharia. Eu digo que ele é construído, ele tem regras muito fixas, as palavras são colocadas num contexto, a tal ponto que quando eu estava fazendo o curso de alemão, eu perguntava para a professora, vocês não amam? Vocês não transam? Vocês não têm amor? Por quê? Porque a linguagem é técnica, ela é mais fria, né? A palavra, no português, ela tem uma força de expressão em que o contexto em que ela é colocada é muito maior. É muito maior. Então, eu posso dizer uma coisa para você num contexto e num outro contexto ela tem uma outra expressão, um outro valor, um outro significado. É por isso que a pessoa que ama, ela tem que prestar mais atenção, ter mais zelo com aquilo que fala. E muitas vezes o inverso também é verdadeiro. Uma palavra dita que magoa. Na introdução, eu coloco, inclusive, um dito anônimo que diz, né, não magoe ninguém com suas palavras, porque está de mau humor. O teu humor pode deixar de ser mau, mas a palavra nunca deixará de ser dita. Então,
o amor, ele envolve essa troca permanente de contextos simbólicos, e eu coloco dentro do livro algumas palavras sem as quais o relacionamento amoroso não sobrevive. Você está me fazendo lembrar, sabe de quem? Da minha tia Maria, irmã da minha mãe. Foi a que sobrou lá do lado da minha mãe, o resto já faleceu. A tia Maria fez 80 anos e completou agora, há pouco tempo, 62 anos de casada. Maravilha. E eu mandei um correio para ela, mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela respondeu assim, eu perguntei, qual o segredo dessa continuidade, né? Ela falou assim, olha, a gente fez ao longo desses anos todos esforço para tornar comum a nossa fala. E você fala a respeito disso no livro, né? Sim. Essa é a essência da comunicação. Comunicação é comum ação, né? Como é que dois amantes conseguem estar juntos se não houver um objetivo comum? Um líder. O que é um líder? O líder é aquele que consegue alavancar a motivação das pessoas rumo a um objetivo comum. O que é amar? É estabelecer um objetivo comum, ligado normalmente à felicidade, e trabalhar como equipe. Essa é o resgate do organizacional pro íntimo, ter um objetivo comum. Porque, veja, você não pode ter filhos antes de ter um objetivo comum com a sua esposa. Não pode, é crime. Porque um vai trabalhar uma dimensão, o outro vai trabalhar outra. E essa dissociação de caminhos pode provocar problemas, inclusive, no próprio jovem. Você não pode, de maneira nenhuma, estabelecer nada que te leve à felicidade dentro de um relacionamento amoroso se não tiver muito claro qual é o caminho que a gente vai seguir. E tudo isso passa pela comunicação. Pela comunicação. E você usa algumas palavras aqui que eu quero destacar. Ok. Tá bom? Vamos falar a respeito delas? Vamos. Rapidamente. Ele coloca vários marcos. Ele escolheu a palavra marco para marcar, né? Marcar definitivamente cada um dos pilares. Já que o fundamento desse programa aqui é o amor, é um processo ativo que deve ser construído. Ou seja, o recado que o Peixoto está mandando para nós aqui é o seguinte: é possível aprender a amar, gente. Ninguém nasce sabendo, é possível aprender, sair de um estado mais grosseiro para um estado mais delicado, mais sutil. Isso é um processo de amor. Marco da admiração. Admirar é legal, né? Admirar. Ad, perto. Mirar, ver. Não é ver de perto o físico, é ver por dentro. Você só cria empatia se você consegue ver a pessoa por dentro. Em suas fraquezas, em seu potencial, em seus anseios, em seus sonhos. E para admirar, portanto, para olhar de perto, a presença, hoje no mundo nós temos pessoas que estão longe fisicamente, mas elas têm que estar muito próximas afetivamente, né? Espiritualmente. Eu digo que hoje eu estou mais preocupado com a comunhão das almas do que com a comunhão dos corpos. Mas você colocou um marco do ladinho da admiração, que parece que eles são colegas bem próximos, mas são desafios. Eu posso e devo admirar a pessoa amada, mas eu preciso treinar o desprendimento nessa dinâmica da relação. E aí, num mundo tão apegado, como treinar o desprendimento? O grande ensinamento de Cristo, e eu respeito qualquer crença, né? Queira olhar como uma filosofia, queira olhar como religiosidade ou como espiritualidade, foi do amor incondicional. Quando eu falo em objetivo comum, não quero dizer, e normalmente é o que acontece, é que a pessoa mais forte acaba querendo impor seu objetivo. Não existe ninguém que vá me fazer feliz. Não existe ninguém que me vai fazer feliz. Eu tenho que buscar a felicidade junto com o outro. E só serei feliz se a pessoa que eu amo estiver feliz. Esse é o desprendimento. Né? É transformar a sua visão de uma visão egocêntrica, centrada
na sua felicidade, mas na visão de que a tua felicidade será encaminhada através da felicidade da pessoa que você ama. Ou seja, eu trabalho para... Quando eu amo alguém, e nesse amor a alguém, eu amo a natureza, eu amo os animais, eu amo o ar, eu amo o céu, eu amo a terra. Vê como é que é dinâmico demais isso? Muito legal, né? Daqui a pouquinho vamos continuar falando a respeito desses marcos. Tem um monte aqui, não vai dar para falar de tudo não, rapaz. Só falta um bloco para acabar o programa. Okay. E tem muita coisa legal. A gente vai escolher um ou outro aqui, um falando pelo outro. Muito legal. Fique conosco. Até já. Estamos aqui de volta falando com muita alegria, com muita confiança, com muita esperança dessas múltiplas cores do sentimento de amor, do ato de amar. Saiba que amar é um ato profundamente poderoso. Quem ama tem a chance de transformar o mundo. Estou aqui com o Antônio Carlos Gomes Peixoto, autor desse livro, que é Uma Trilha para o Amor através das Palavras. Me lembrei do Gandhi agora, que falava assim que o amor planificado no coração de uma pessoa tem o poder de destruir o ódio de milhões. Perfeito. E ele fez, ele mostrou. Que amplitude isso, hein? A Madre Teresa de Calcutá dizia, né? O amor é o que o amor faz. Significa que você tem que ir para a prática. O amor é prática. Prática do amor. A prática do amor. Mas para ter isso eu tenho que ter confiança, né? Tem um marco aqui que é a confiança. Sim. A palavra confiança é confidei, com fé. Nós precisamos entregar. Entrega. E você só se entrega. Nós não temos aquela dinâmica que provavelmente você já deve ter visto, né? De que uma pessoa se atira e um grupo, ele está de olhos vendados, ele se atira e ele tem a confiança de que aqueles braços estarão lá para receber. Uhum. Mesma coisa acontece com o amor. Ele tem que estabelecer uma relação plena de confiança. Por quê? Porque nós não estamos 24 horas por cento, e graças a Deus não estaremos 24 horas por dia juntos. Então nós precisamos confiar que aqueles sonhos comuns que se definiram na época do namoro, na época dos encontros, que eles serão permanentes na nossa vida. E se tiver que mudar, mudemos juntos. Ou seja, isso alimenta a admiração que você falou anteriormente. Sim. E aí entra o tripé amoroso, porque o tripé do amor, eu diria que daria para sintetizar os marcos em 3, que é a admiração, a confiança e o respeito. O respeito, ele tem um significado importante, respeito, perto do coração, pectorum, do latim coração. Então, o respeito, ele é a âncora que sustenta as relações amorosas. Nenhum relacionamento pode subsistir sem o respeito. E o que ocorre no mundo de hoje, o que a gente percebe é que essa egolatria que existe faz com que, às vezes, até de maneira inconsciente, você desrespeite o ser amado. E na medida em que o respeito é solapado, não tem mais admiração. Você não admira uma pessoa que não te respeita, ou que não se dá o respeito. Você não tem confiança numa pessoa que não tem, pela qual você não nutre respeito. Se a gente se decepciona, fica difícil respeitar, admirar. Admirar. Então, o respeito é a base que pode levar, então, a você dar o primeiro grande passo. É se respeitar como pessoa, respeitar a pessoa que você ama e estabelecer com eles uma relação que espalhe essa noção de respeito pelo teu núcleo social. As pessoas mais admiráveis que eu conheço têm uma característica em comum. Elas caminham na vida e elas, mesmo sofrendo turbulências nessa caminhada, elas buscam de alguma fonte secreta um entusiasmo para poder tocar adiante. Essa decadência natural do corpo, muitas vezes, das resistências, mas elas estão joviais, firmes e fortes. Um dos marcos que você coloca aqui é o entusiasmo. Sim. Eu cheguei hoje na TV Vanguarda. Sentei, aguardei alguns instantes e comecei a admirar o modo como o pessoal chegava aqui. O pessoal chegando, os funcionários da TV Vanguarda, se abraçando,
se beijando, falando coisas positivas. Então, o entusiasmo, que é a presença de Deus, né? Enteosasmo, o sopro de Deus em você, ele é transformador. Um Deus por dentro. Um Deus por dentro. Você pode estar em qualquer ambiente e ser você o elo de transformação, né? As pessoas esperam muito dos outros e esquecem que elas sim são o elemento transformador. E você chega do trabalho, sua esposa está em casa, pode ser o contrário. E, de repente, naquele momento, já começam a discutir questões, vamos dizer, cotidianas, tristes, porque fazem parte da vida. Né? Se, de repente, você é recebido com um abraço gostoso, aquele abraço de 40 segundos em que não se fala nada e que é a maior declaração de amor que se pode fazer. Você falou de fazer aquela coisa inédita, né? Às vezes a esposa leva um presentinho inusitado, inesperado, e entrega para o marido, ou o marido leva uma coisa que a esposa pode gostar. Nossa, pegar de surpresa é agradável, então. Sim, primeiros momentos. Primeiros momentos. Primeiros momentos. Se você colocar a mão no seu bolso e tiver um bilhete escrito em guardanapo, escrito "Eu te amo", aquilo representa muito mais do que qualquer outro presente que você poderia dar. Imagina. E deve dar. Porque tem crianças tão maravilhosas que se encantam mais com a caixa do brinquedo do que com o próprio brinquedo. Sim. O que importa é a maneira de dar o presente, muitas vezes, né? Isso, eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho uma neta, a Laisla, que mora em Paraty. Conversei com ela, não vou poder estar na Páscoa com ela, né? Ela falou assim: vô, o senhor pode me dar uma coisa? Que eu falei que eu ia levar o chocolate, né? Ela falou assim: mas em vez do chocolate, o senhor pode me dar uma coisa? Eu falei: claro, filha, o que você quer? Ela falou: um Toblerone. Um chocolatezinho pequenininho desse. Entendeu? Os pequenos gestos, eles se somam em grandes transformações. Porque eu estou aqui, eu estou te amando, eu tenho atenção com você, você é importante para mim. Agora, a vigilância emocional, a vigilância do comportamento amoroso para com os detalhes também se transforma em marco nessa caminhada que o nosso Peixoto aqui colocou no livro dele, uma trilha para o amor através das palavras. Você coloca uma palavra aqui que para mim é significativa: serenidade. Em um mundo tão complicado como que vivemos hoje, serenidade então faz a diferença. Sim, é por isso que o conceito de inteligência emocional é importante, né? Dentro do contexto do meu trabalho, sempre com empresas de alta tecnologia, o que a gente percebe é que as pessoas acabam perdendo o equilíbrio muito facilmente. E se, na verdade, a falta de serenidade resolvesse alguma coisa, o mundo já seria um mar de felicidade. O que a gente percebe é que o relacionamento amoroso ele está ondeado, cercado por questões conflitivas do mundo. O nosso mundo hoje é um mundo conflitivo. Então nós temos que ter a serenidade de buscar causas e não culpados. Nossa, você está irritada. Por quê? Mas não o porquê do tipo acusatório, mas o porquê integrador, amoroso, carinhoso, né? O exercício da serenidade é um exercício difícil. Você citou o Gandhi, né? A Revolução Pacífica foi uma demonstração de serenidade. Serenidade profunda. Né? Profunda. Olha, Antônio Carlos Gomes Peixoto, agradeço imensamente a sua presença aqui. Obrigado. O seu livro nos remete a uma reflexão muito maior do que os minutos que temos para esse programa. Mas fica aqui o convite para que você possa conhecer e ler o livro Uma Trilha para o Amor através das Palavras, destinado a todos aqueles que vivem ou que ainda têm no coração a esperança de viver o amor. Hoje vimos que o nosso edifício interior está por se fazer. Aliás, está se fazendo um pouco a cada dia. E para que ele cresça de forma equilibrada, é preciso investir nesses tijolos que o Peixoto falou aqui. Somos nossa maior obra de arte. O nome disso é transformação interior, reforma íntima. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.